O primeiro som não me assustou. Era muito pequeno para isso. Apenas um toque agudo, pequeno, que fatiou o silêncio da casa como uma agulha. Mas o segundo me parou a respiração no meio do peito, pois veio da sala de estar, e nada meu deveria estar fazendo barulho ali. E o terceiro, sim, soou como um aviso. Acordei do meu cochilo rápido demais, o coração disparado à frente dos meus pensamentos. A luz lá fora havia mudado enquanto eu dormia, deixando o cômodo na cor de um mel desbotado. A casa estava quieta daquele jeito pesado que faz todo pequeno ruído parecer errado. Sentei, as palmas das mãos pressionadas na almofada do sofá, escutando. Lá estava de novo, um toque curto e brilhante. Eu morava naquela casa há tempo suficiente para conhecer cada som familiar. Este estremeceu meus nervos como água gelada. Não pertencia ali, não na minha casa, não no meu silêncio, não nas horas que guardo tão de perto agora que vivo sozinha. Meu nome é Mônica Figueiredo. E antes de tudo, saiba disto. Eu sou uma mulher que confia nos seus instintos. Quando algo soa deslocado na minha casa, eu não ignoro. Levantei, caminhando em direção à sala de estar com passos lentos e medidos. O ar parecia parado demais. Minha sombra se esticou à minha frente no chão, longa e fina. Outro toque iluminou a sala por uma fração de segundo, clareando as cortinas com um brilho pálido. Foi quando eu vi um celular na minha mesa de centro. Não era o meu. Estava inclinado, como se alguém o tivesse posto ali às pressas e esquecido. Capa preta, uma fina rachadura no canto. O tipo de celular que nunca estaria na minha sala, a não ser que alguém o tivesse trazido. E apenas uma pessoa havia estado ali naquele dia. Décio, meu genro, tinha passado mais cedo para me ver com aquela cortesia forçada que ele usa quando quer parecer um bom homem sem ter o trabalho de ser um. Ele trouxe sacolas de supermercado, soltou-as na minha bancada, falou em frases curtas. Eu agradeci, o acompanhei até a porta, o vi partir. Ele devia ter esquecido o celular, exceto que algo naquele pensamento não se encaixava direito. Fiquei onde estava, sem tocá-lo, sem nem mesmo me inclinar ainda. Anos de boa criação me diziam para não me intrometer, para não pegar algo que não era meu. Mas outra coisa, algo mais frio, me dizia que aquele celular não tinha sido apenas esquecido. Mais um toque. A tela acendeu de novo. Desta vez, uma pré-visualização de mensagem deslizou para baixo em texto branco e limpo. Eu não precisei tocar no aparelho para ler. Apenas tive que respirar através do choque, apertando minhas costelas. A mãe dele. Nenhum nome completo, nenhuma foto. Apenas a mãe dele. O modo como ele salvou o contato dela, brilhando como se estivesse esperando para ser visto. A mensagem em si apareceu embaixo em letras pequenas e nítidas. Venha agora. Graça tentou fugir. Minha visão falhou. O quarto embaçou. O chão parecia se inclinar sob meus pés. Graça, minha filha. Minha única criança. A menina que eles puseram num caixão 3 anos atrás e me disseram para não abrir. A menina que o mundo já havia enterrado. O nome dela não deveria estar em lugar nenhum perto da palavra fugir. Se você é mãe e já sentiu seu coração parar antes que sua mente entendesse o porquê, me conte nos comentários para que eu saiba que não estou falando sozinha. Aproximei-me devagar. O passo de quem se aproxima de um animal selvagem ou de uma verdade enterrada. O celular tocou novamente, vibrando contra a mesa de madeira como se estivesse vivo. Minha mão pairou sobre ele, tremendo. Tudo na minha criação dizia: abaixe a mão e vá embora. Tudo no meu espírito dizia: pegue-o antes que a mentira cresça. Medo zero. Enrolei os dedos em torno do celular. Ainda estava quente da mão dele. Meu polegar, tremendo tanto que precisei pressionar 2 vezes, deslizou sobre a tela. A conversa de mensagens abriu. E aquele foi o momento em que minha vida mudou de forma. A última vez que alguém usou o nome da minha filha numa frase que não fazia sentido, meu mundo inteiro se dobrou sobre si mesmo. Olhando para o celular de Décio, agora o mesmo colapso surgiu de algum lugar fundo e feio dentro de mim. O thread estava aberto. Aquelas pequenas e brilhantes bolhas de mensagem empilhadas uma sobre a outra. As palavras da mãe dele marchavam pela tela como se fossem fatos em vez de pecados. Meu polegar pairava sobre o vidro, com medo de mover, com medo de não mover. Antes que eu pudesse me forçar a rolar a tela, minha mente me arrastou para trás.
para o dia em que me disseram que Graça se fora. Eu estava em outra cidade, na ponta da cama de um hotel com minha mala ainda fechada. A TV tagarelando bobagens para um quarto vazio. O número de Décio piscou na minha tela. A voz dele soava molhada, como se tivesse bebido, chorado, ou os dois. E eu me lembro de apertar o celular mais forte no ouvido, mesmo antes que ele falasse, meu corpo inteiro se preparando. Ele disse que tinha havido um acidente. Ele disse rápido, como quem puxa um curativo de uma só vez, como se a velocidade pudesse diminuir a dor da morte. Lembro de perguntar onde ela estava, o quão grave era, dizendo que pegaria o próximo voo, mas ele me cortou. Ele disse que não havia nada para eu vir ver. O carro tinha capotado. Houve um incêndio. As palavras, ela não resistiu, flutuaram pelo alto-falante como a tragédia de outra pessoa. Minhas pernas cederam. Eu nem senti que se dobraram. Então a voz dela deslizou para a linha. A voz suave, firme, quase gentil de Bárbara. A voz que as pessoas usam para acalmar uma criança assustada, não para destruir uma mãe. Deixe que nós resolvemos, ela disse. Você está longe demais e não precisa vê-la assim. O corpo está muito queimado. Isso só a assombraria. Um agente funerário repetiu a mesma coisa. Muito danificada. Sem velório. Caixão fechado a centenas de quilômetros de distância. Tremendo demais para respirar direito, eu deixei Bárbara falar por cima dos meus instintos. Ela soava calma. Eu estava afogando. Então, eu assinei os papéis que me enviaram por e-mail. Dei permissão por telefone para que minha única filha fosse enterrada sem que meus olhos tocassem o rosto dela uma última vez. Agora, com o celular de Décio esquentando minha palma, aquele dia parecia uma armadilha na qual eu não sabia que estava entrando. Forcei meu polegar para baixo, puxando a conversa para mensagens mais antigas. O texto mais novo. Graça tentou fugir. Estava no topo como sangue fresco. Abaixo dele, o tom mudou. Semanas de mensagens, meses. Ela está mais calma hoje. Aumentei a dose. Ela está dormindo de novo. Não se preocupe. Eu a tenho sob controle. Mantenha-a medicada. Aquelas não eram palavras de luto. Eram as palavras de alguém mantendo um segredo. Alguém gerenciando uma vida a qual não tinha direito. Meu peito se apertou. Nada daquilo combinava com a história que me alimentaram por 3 anos. Nada daquilo soava como o jeito que se fala de uma garota morta. Esta era a linguagem de confinamento, de controle, de alguém mantido vivo, mas escondido. Continuei rolando, lenta e descrente, até alcançar as datas gravadas na minha memória, aqueles dias terríveis em torno da sua suposta morte. As mensagens ficaram mais nítidas. Tem que parecer um acidente. Sem velório. Vai ser demais para a mãe dela. Vou falar com o médico. Você apenas finja ser o marido em luto. Minha mão tremeu tanto que tive que segurar o celular com a outra palma. Li a linha 2 vezes, depois uma terceira. Meu pulso batia na garganta como se estivesse tentando escapar. Deslizei novamente e o mundo encolheu para uma imagem. Paredes de concreto, um teto baixo, uma estrutura de cama de metal, um corpo magro enrolado de lado, pulsos escuros de restrições, cabelo pendurado sobre um rosto que eu conhecia antes que minha mente me deixasse dizer a verdade. Meus dedos pressionaram meus lábios. Meus olhos ardiam. O tempo se dissolveu. Eu reconheci aquele corpo. Eu o carreguei uma vez. Eu o banhei. Eu tranquei aquele cabelo. A palavra deixou minha boca num sussurro rachado. Mais respiração do que som. Graça. Eu disse a mim mesma que olharia apenas por mais 5 minutos. Só 5. Tempo suficiente para me convencer de que o choque estava distorcendo as coisas. Que a foto que eu vi não era o que minha mente insistia que era. 5 minutos para respirar. 5 minutos para continuar sendo uma mulher que ainda entendia onde estava o chão. Olhei para o relógio, fixei o tempo na minha mente como uma promessa. Então, baixei os olhos de volta para o celular de Décio. A foto da garota no colchão, minha garota, ainda pairava na tela. Um corpo magro virado de lado, pulsos marcados, cabelo caindo sobre um rosto que eu conheci no momento em que o vi. Imagens assim não ficam borradas. Elas se agarram. Forcei-me a deslizar para além dela. Palavras seriam mais fáceis do que fotografias, disse a mim mesma. Palavras ainda podiam mentir, podiam ser mal interpretadas. Uma foto não. Meu polegar se moveu e a conversa saltou para cima. A princípio, tudo parecia comum. Pequenos lembretes, verificações, menções a tarefas.
mas o padrão surgiu quase imediatamente, sutil como um hematoma sob a maquiagem. Ela não quis comer hoje de manhã. Tive que forçar. Tente de novo esta noite. Ela precisa de força. Pare de deixá-la falar tanto. Isso a agita. Sem nomes. Mas o ela, em cada mensagem, assentava como uma pedra no meu estômago. Eles não estavam falando sobre algum parente distante, nem um paciente, nem um hóspede. Estavam falando sobre minha filha. Meus dedos tremeram. Rolei mais rápido. Quinta-feira à noite, 3 meses atrás, o peso dela está caindo. Se ela desmaiar, estamos ferrados. Domingo de manhã, não se esqueça de trocar os lençóis no quartinho de baixo. Ela fez uma bagunça de novo. Quartinho de baixo, não porão, não quarto de hóspedes. O quarto, um quarto reservado para um segredo. Minhas respirações se tornaram superficiais. Toquei no pequeno ícone de localização sob uma das mensagens de Bárbara. O aplicativo de mapa abriu um pin vermelho. O mesmo endereço. A casa dela. De novo, e de novo, e de novo. As datas se alinhavam como uma confissão. Nenhum sinal perto de um cemitério, ou uma casa funerária, ou em qualquer lugar perto da estrada onde alegaram que ela morreu. Apenas aquela casa repetidamente. Voltei do mapa e rolei para a semana em que Graça supostamente foi morta. Aquelas mensagens não eram apenas mais sombrias, eram cirúrgicas. Ela está causando problemas de novo, falando em ligar para a mãe dela. Você disse a ela que não pode. Você sabe o que está em jogo. Eu sei. Eu vou resolver. Mas se a mãe dela descobrir, nós perdemos tudo. Perder tudo. Minha mão congelou. O quê? Tudo? O que eles achavam que lhes era devido? O que eles estavam planejando que exigia o desaparecimento da minha filha? Então cheguei à noite anterior ao seu chamado acidente. Assim que estiver feito, você mantém a história. Repentino e trágico. Ninguém vê o corpo dela. Você me ouve? Ninguém. Minha visão pulsava. Rolei novamente. Assim que ela assinar os papéis, tudo estará tranquilo. Papéis? Que papéis minha filha precisava assinar na noite anterior a ser declarada morta? Uma pressão profunda e quente subiu no meu peito. O luto costumava ser como uma pedra, pesado, imóvel. Agora ele se retorcia, queimando, se remodelando em algo irregular. No topo da conversa, um pequeno triângulo cinza chamou minha atenção. Uma nota de voz. Meu polegar pairou sobre a seta, hesitando por um batimento cardíaco. Então eu pressionei. A voz de Bárbara preencheu minha sala de estar. Calma, firme, como se ela nunca tivesse passado um dia com medo na vida. Se a mãe dela descobrir, estamos ferrados. Você me entende? Tudo pelo que trabalhamos se foi. Mantenha-a quieta. Mantenha-a fora de vista. Eu não me importo com o que você tenha que dizer a ela. A nota terminou. O silêncio se expandiu até parecer um peso nas minhas costelas. Levantei os olhos para o relógio de parede. 30 minutos haviam se passado. Não 5, não 10, 30. 30 minutos onde tudo o que eu acreditei sobre os últimos 3 anos morreu nas minhas mãos. 30 minutos onde o luto se rachou e mostrou sua verdadeira face. Raiva, traição, culpa e a terrível clareza crescente de que eu havia enterrado uma mentira. Olhei para a lista de contatos, meu polegar dormente contra a tela. Nomes se misturaram. Vizinhos, colegas de trabalho, primos. Nenhum deles poderia segurar isso. Nenhum deles conhecia Bárbara do jeito que eu conhecia. Mas um nome me parou de repente. Ray, irmão de Henrique. A única pessoa que esteve ao meu lado em ambos os funerais com olhos cheios de suspeita que ele não conseguia nomear. A única pessoa que jamais sussurrou. Tem algo errado. Isso não era algo que eu poderia entregar nas mãos de um estranho. Ainda não. Hesitei apenas o tempo suficiente para respirar uma vez. Então eu pressionei ligar. O toque mal passou do primeiro bip antes que ele atendesse. Isso, por si só, me disse que algo já estava errado no ar. Ray nunca atendia no primeiro toque, a não ser que sentisse que havia algo errado no ar. Alô? Ele parecia levemente ofegante, como se tivesse estado se movendo pela casa fazendo algo comum. Mas nada no meu mundo parecia comum mais. Abri a boca e nada saiu, exceto minha própria respiração trêmula, pressionada contra o receptor. Mônica. O tom dele se aguçou imediatamente. Você está bem? Tentei responder. Minha voz falhou antes mesmo que as palavras se formassem. Ray, sou eu. Tudo se emaranhou na minha garganta.
Meu peito se apertou como se minhas costelas estivessem tentando conter um grito. Ei, ele disse suavemente, firme como uma mão nas suas costas quando o chão começa a se inclinar. Calma. Estou aqui. Apenas me diga o que aconteceu. Olhei para o celular na minha mão. O celular de Décio, não o meu. Sua tela preta refletindo um rosto que eu mal reconhecia. A imagem de Graça naquele colchão pressionava atrás dos meus olhos como um segundo batimento cardíaco. Eu podia sentir a verdade dentro de mim tentando escapar, mas as palavras pareciam perigosas. Ray, sussurrei. Preciso que você escute e preciso que não me diga que estou imaginando coisas. Um quieto sussurro me disse que ele estava sentado em algum lugar. Eu te conheço há tempo demais para dizer isso. Comece do começo. Engoli em seco, a respiração tremendo. Décio deixou o celular dele aqui. Bárbara mandou uma mensagem para ele. Ele esperou. Não com impaciência. Ele esperou do jeito que as pessoas esperam por um impacto. E ele perguntou. Ela mencionou a Graça. Eu não consegui impedir que minha voz ficasse fraca ao redor do nome dela. Não no passado. O silêncio que se seguiu não pareceu vazio. Pareceu controlado. Como se ele estivesse contendo a reação que queria escapar primeiro. O que exatamente ela disse? Ele perguntou finalmente, a voz curta. Forcei as palavras para fora. Ela mandou ele vir? Disse. Graça tentou fugir. Ele exalou bruscamente pelo nariz. Não descrença nem desprezo. Apenas um som que dizia que algo antigo e não resolvido finalmente havia encontrado sua forma. E você tem certeza? Ele perguntou. Estou olhando para a mensagem, Ray. Minha mão apertou o celular. E tem mais. Semanas de mensagens. Meses, sobre manter alguém calma, mantê-la medicada, impedi-la de me ligar. Eu não mencionei a foto ainda. Dizer aquilo em voz alta parecia cruzar uma linha para a qual eu não tinha me preparado. Não até que eu tivesse Raimundo totalmente ao meu lado, nesta beirada. A voz dele não subiu, nem tremeu. Apenas baixou. Mônica, onde você está agora? Em casa, eu disse. Sozinha. Tranque sua porta, ele disse instantaneamente. Agora. Fique no telefone. Minhas pernas se moveram antes da minha mente. Caminhei até a porta da frente, os celulares em ambas as mãos, e deslizei o ferrolho para o lugar. O clique metálico pareceu muito pequeno para o perigo no meu peito. Está trancada, sussurrei. Bom, agora me escute, ele disse. Quero que você me mande todas as capturas de tela, todas as mensagens. Não explique, apenas envie. Qualquer coisa que mencione Graça, medicação, acidentes, esconder alguém, tudo. Meus dedos estavam trêmulos. Ray, eu nem sei como. Eu te guio, ele disse, a voz firme como pedra. Botão lateral e volume. A tela vai piscar. É só isso. Segui suas instruções. Uma captura de tela trêmula de cada vez. Cada imagem deixava o celular de Décio e aterrissava no de Raimundo, transformando minha sala de estar em um tribunal de notificações piscantes. Eu podia sentir minha vida antiga se descolando a cada arquivo que eu enviava. Um momento depois, meu próprio telefone vibrou repetidamente, Ray recebendo cada pedaço do pesadelo. Ele ficou quieto, quieto demais. Então, estou a caminho, ele disse. Não abra essa porta para mais ninguém além de mim. Você não precisa, eu disse. Eu estou indo. A tensão na voz dele não era direcionada a mim. Era direcionada à verdade, se desenrolando nas mãos dele. Mantenha o celular carregado. Não apague nada. Chego aí em 15 minutos. A linha ficou muda. Minha casa ficou quieta demais de novo, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Eu andei em círculos apertados. Minha mente ricocheteava entre memórias. O caixão fechado de Graça. A simpatia suave de Bárbara. A foto no colchão. As mensagens sobre não ter velório, sobre acidentes, sobre mantê-la no quartinho de baixo. Exatamente 15 minutos depois, 3 batidas firmes atingiram minha porta. A batida de alguém que faz parte da sua vida, não de quem invade. Olhei pelo olho mágico. Raimundo estava lá, ombros retos, o rosto marcado em linhas que eu só tinha visto uma vez antes, quando ele revisou os documentos de morte de Henrique e disse que algo não estava certo. Abri a porta e ele entrou sem uma palavra, os óculos já na mão. Deixa eu ver, ele disse. Entreguei-lhe o celular. Ele não se sentou. Ele ficou no centro da minha sala de estar e rolou pela conversa que havia me destroçado. Eu observei seu maxilar apertar, observei o músculo pulsar sob sua bochecha, enquanto ele lia a mensagem sobre Graça tentando fugir.
Depois a sobre medicação e controle. Depois a nota de voz. A voz de Bárbara se derramou na sala. Quando terminou, Raymond não falou por vários segundos. Então ele pôs os óculos na mesa, alcançou o bolso e tirou o próprio telefone. Seu polegar se moveu com o tipo de certeza que homens só usam quando já tomaram uma decisão inabalável. Tenho amigos na corporação, ele murmurou. Pessoas que não ignoram coisas assim. Ele discou um número. Aqui é Raimundo Figueiredo, ele disse quando a ligação foi atendida. Seu tom era puro aço agora. Nenhuma hesitação, nenhuma gentileza. Estou na casa da minha cunhada. Temos o que parece ser circunstâncias falsificadas em torno de uma suposta morte e evidência de confinamento ilegal em andamento. Ele escutou. Seus olhos encontraram os meus, firmes, sombrios. Claro, se o que estamos vendo é real, ele disse no telefone, cada palavra pesada. Estamos falando de sequestro. Talvez pior. Outra pausa. Fique dentro, ele disse. Mas desta vez, ele não estava falando com o policial. Estava falando comigo. Vamos conseguir um mandado. Eles não vieram com sirenes. Essa foi a primeira coisa que me atingiu. Nenhuma luz piscando, nenhum grito, nenhum vizinho escorregando para as janelas ávido por um espetáculo. Apenas 2 sedãs descaracterizados deslizando para uma parada lenta e despretensiosa a algumas casas do lugar de Bárbara. E uma única viatura deslizando atrás deles como se estivesse chegando para uma conversa. Não para uma crise. Silencioso, intencional, o tipo de entrada usada quando a polícia já sabe que está entrando em algo real. Sentei rígida no banco do passageiro do carro de Raimundo, as mãos apertadas no meu colo tão forte que meus nós dos dedos pareciam sem sangue. Ele argumentou apenas uma vez sobre eu ir. Me disse que eu não precisava estar ali para o que quer que eles encontrassem. Mas no momento em que eu lhe disse que preferiria morrer naquela rua a ficar sentada em casa sem saber se minha filha estava viva ou enterrada sob uma mentira, ele parou. Seu maxilar se apertou e tudo o que ele disse foi: então você fica no carro, a menos que eu diga o contrário. Eu concordei. Eu só precisava estar perto o suficiente da verdade para respirar. Assistimos ao policial sair, 2 uniformizados, uma paisana carregando uma pasta sob o braço. Raimundo havia falado o nome dele antes, quieto e certo. Disse que ele era um dos últimos bons em um sistema que nem sempre era gentil com mulheres que clamavam por injustiça depois que muito tempo havia passado. Os 3 homens caminharam pelo curto caminho até a varanda de Bárbara com um tipo de quietude que não era lentidão, era foco. Meu coração batia nos meus ouvidos enquanto eles batiam na porta. 3 batidas firmes, nem tímidas, nem agressivas. Apenas o suficiente para dizer: nós sabemos por que estamos aqui. Lá dentro, as cortinas da frente tremeram. Um momento depois, Bárbara abriu a porta. Ela parecia exatamente como sempre parecia quando queria simpatia. Chemise de casa, chinelos, cabelo arrumado, a mão no peito, como se a própria presença da polícia a tivesse ferido pessoalmente. Oficiais! Ela disse alto o suficiente para metade da quadra ouvir. Meu Deus, o que aconteceu? A paisana levantou seu distintivo. Madame, estamos aqui para uma verificação de bem-estar. Precisamos fazer algumas perguntas e dar uma olhada na sua residência. O sorriso dela não alcançou os olhos. Mesmo de dentro do carro, eu pude ver o leve aperto em torno da boca dela, a sombra de irritação por trás da surpresa. Verificação de bem-estar em quem? Ela riu, fina e aguda. Sou só eu aqui. Estou bem. Isso deve ser um erro. Raimundo se mexeu ao meu lado. Ela está ganhando tempo, ele murmurou, a voz como cascalho. Eu não pisquei. Não podia. Meus olhos estavam colados na varanda dela. Bárbara avançou apenas o suficiente para bloquear a entrada sem realmente fechá-la. Uma tática, um atraso, um escudo. Eu não chamei ninguém, ela disse docemente. E eu não me sinto confortável com estranhos entrando na minha casa como se eu tivesse feito algo errado. O policial à paisana não cedeu. Madame, recebemos informação crível de que a segurança de alguém pode estar em risco neste endereço. Pretendemos verificar. Eu prefiro fazer isso com a sua cooperação. A quietude dela mudou minimamente. Um vislumbre de cálculo, como uma mulher rearranjando peças em um tabuleiro que ela pensava controlar. Então ela recuou. Tudo bem, ela estalou. Mas vocês estão perdendo tempo. Os policiais passaram por ela.
A porta se fechou atrás deles com um som que pareceu muito final para os meus pulmões. Exalei tremulamente, percebendo que eu tinha prendido a respiração. Ray? Minha voz tremeu. Se ela estiver, se a graça estiver... Ele virou a cabeça apenas o suficiente para eu ver a verdade se instalando em sua expressão. Vamos deixá-los fazer o trabalho deles, ele disse. Passamos do ponto de adivinhar. Eles vão encontrar o que quer que ela esteja escondendo. Minutos se esticaram e se retorceram. A rua permaneceu quieta. Quieta demais. Um cachorro latiu uma vez. Então o silêncio o engoliu. Sombras se moveram atrás das cortinas de Bárbara. O varrer de um braço. O contorno fraco de alguém passando pelo hall da frente. Então, através das janelas seladas do carro, eu ouvi um som que não pertencia a uma casa normal. Suave, áspero, não uma voz, não completamente, mas como respiração pressionada num gemido. Depois um arrasto, concreto contra algo frágil. Levantei-me bruscamente. Raimundo também. Isso está vindo de baixo, ele murmurou. Mais instinto do que certeza, mas eu senti também. Senti nos meus ossos. Dentro da casa, um policial pausou no meio do passo. Sua cabeça se inclinou, seu corpo ficou imóvel, como alguém sintonizando um rádio para captar um sinal fraco. Então ele se moveu rapidamente para fora da vista. Segundos depois, a porta da frente se abriu, e um dos policiais uniformizados marchou até a viatura. Ele levantou o porta-malas, pegou algo de metal, um pé de cabra, e voltou para dentro sem uma palavra. Meu pulso disparou forte. Ferramentas significavam apenas uma coisa: acesso trancado, algo escondido, algo que alguém não queria que fosse aberto. O próximo vislumbre de movimento não foi pela frente. Foi através de uma janela lateral baixa, perto da parte de trás da casa, onde a luz do nível do subsolo mal alcançava. Através do estreito corte de vidro, eu vi o final de um hall. Um policial uniformizado estava parado ali, uma mão na maçaneta de uma porta pequena e mal colocada. Não um armário, não uma despensa. Uma porta muito baixa, muito estreita, altura errada, colocação errada. Uma porta de porão que não era para ser encontrada. Ele puxou. A porta não cedeu. Ele franziu a testa. Ele puxou de novo, ainda trancada. Então ele se afastou e olhou diretamente para Bárbara, parada a poucos metros atrás dele, braços cruzados tão apertados que ela parecia envolvida na sua própria tensão. Mesmo de fora, mesmo através de 2 vidros, eu pude ver sua postura mudar. Madame, sua voz flutuou fracamente pela janela, agora mais nítida, agora com autoridade. Por que esta porta está trancada por fora? A mão de Raimundo apertou o volante. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, eu me permiti senti-lo de verdade. Este era o momento em que tudo o que ela havia enterrado estava prestes a se abrir. Do carro, eu não pude ouvir cada palavra, mas pude sentir a mudança no ar no segundo em que aquela pergunta deixou a boca do oficial. Mesmo do outro lado do quintal, a linguagem corporal de Bárbara mudou. Seus braços apertaram, o queixo projetado para a frente, os olhos desviando dele como se estivesse procurando uma saída que não estava lá. Um momento depois, o celular de Raimundo vibrou. Ele olhou para a tela, depois para mim. Eles estão descendo para um porão, ele disse calmamente. Eles podem precisar de você para identificar alguém se... Ele não terminou. Não precisava. Ele saiu primeiro e veio para o meu lado, abrindo a porta como tinha feito quando Henrique morreu, e eu mal conseguia ficar em pé. Fique atrás de mim, ele disse. Se eles disserem para você esperar, você espera. Mas você não vai ficar sentada aqui sozinha enquanto eles procuram. Caminhamos pelo caminho juntos. Minhas pernas pareciam pesadas, como se cada passo pertencesse a uma mulher diferente. Dentro da casa, o ar estava mais frio, as cortinas puxadas apenas o suficiente para abafar a luz do dia. Bárbara estava no hall com as costas pressionadas contra a parede, os dedos torcidos na bainha do vestido. Quando seus olhos encontraram os meus, algo feio cintilou ali antes que ela o disfarçasse. Eu não sei o que ele te disse, ela começou, apontando um dedo trêmulo para Raimundo. Mas isso é assédio. Não há nada... Madame, um dos oficiais disse bruscamente de mais adiante no hall. Preciso que você fique onde está. Seu parceiro estava ajoelhado na frente de uma porta estreita perto do final do corredor.
Uma tira de madeira gasta, colocada um pouco mais baixa que o resto. A tranca de metal nela não era do tipo para privacidade. Era o tipo que você coloca em algo que não quer que seja aberto. Desta distância, eu podia ver as marcas de parafuso onde tinha sido fixada. O oficial com o pé de cabra o encaixou no batente e apoiou seu peso nele. A madeira gemeu. O primeiro golpe não deu. O segundo rachou o batente. No terceiro, a fechadura cedeu com um som de lasca forte que fez meus ombros estremecerem. A porta se abriu alguns centímetros e um cheiro rolou para fora que não pertencia a uma casa onde alguém vivia livre, úmido, azedo, com um toque metálico e uma fraca picada de água sanitária, como se alguém tivesse tentado esfregar algo e falhado. "Para trás, madame!" O oficial à paisana disse, um braço gentil, mas firmemente, afastando Bárbara da porta enquanto ele puxava uma pequena lanterna do seu cinto. "Figueiredo", ele acrescentou por cima do ombro para Raimundo. "Mantenha-a aqui." A mão de Raimundo encontrou meu cotovelo, mas eu avancei o suficiente para ver por cima do ombro dele. Uma escada de madeira sumia na escuridão, o feixe da lanterna capturando poeira e teias de aranha, o contorno de paredes de concreto abaixo. O oficial desceu lentamente, cada passo cauteloso, o outro uniformizado logo atrás. Por um batimento cardíaco, não houve nada. Então sua voz subiu, tensa e curta. "Temos alguém aqui embaixo." O hall girou um pouco. Agarrei a parede para me firmar, as pontas dos dedos cavando na tinta, meus ouvidos cheios do som do meu próprio sangue correndo. Mas sob isso, eu ouvi outra coisa, um som rouco e frágil, metade tosse, metade gemido. "Chame o SAMU!" O segundo oficial gritou, seu rádio estalando enquanto ele falava nele. "Mulher adulta, inconsciente ou semi-inconsciente. Sinais de restrição. Nível do porão." Eu não lembro de decidir me mover. Num segundo eu estava parada no hall. No próximo eu estava no topo da escada. Raimundo ainda ao meu lado. Ambos fomos contidos por um braço estendido quando tentamos ir mais longe. "Deixem-nos trabalhar", o oficial disse, não de forma rude. "Vocês a verão em 1 minuto." O feixe da lanterna varreu o chão do porão. Havia um colchão fino colocado diretamente no concreto, coberto com um lençol que já fora branco e não era mais. Nele jazia uma figura tão leve que minha mente se recusou a aceitar que pertencia à mesma garota cujo rosto de bebê eu havia beijado, cujas pernas eu havia perseguido através de aspersores. Seu cabelo pendia em cordas emaranhadas, seus braços pouco mais do que gravetos, seus tornozelos marcados por círculos crus e raivosos. "Madame!" o oficial chamou, mais suave desta vez. "Qual é o nome da sua filha?" Meus lábios se moveram, mas o som raspou na saída. "Graça", sussurrei. "O nome dela é Graça." Como se a palavra tivesse descido e a tocado. A figura no colchão se agitou, uma mão se contorceu, os dedos se curvando fracamente. Os oficiais se agacharam ao lado dela, verificando sua respiração, seu pulso. Eu observei um deles deslizar uma pequena lanterna gentilmente pela linha do olho dela. Seus cílios vibraram. E então, lentamente, ela virou a cabeça em direção à escada. Seu rosto estava cavado, bochechas afundadas, pele amarelada. Mas sob os hematomas e a exaustão, o formato dos seus traços era meu e de Henrique, e de cada memória da sua infância. O olhar dela subiu os degraus até me encontrar. Por um momento, nada se moveu. Então seus lábios se separaram, e numa voz tão fina que poderia ter sido um pensamento, ela soltou uma palavra. "Mãe." O som disso me estilhaçou. Meus joelhos cederam tão bruscamente que senti o mundo se inclinar, e se Raimundo não tivesse apertado o braço em torno de mim, eu teria desabado na escada. Cada ano que passei de luto se abriu de uma vez, cru e cegante. Pressionei meu punho na boca, acenando com a cabeça tão forte que meu pescoço doeu. "Eu estou aqui, meu amor." Eu consegui dizer, embora não tivesse certeza se ela podia me ouvir por cima da súbita correria de atividade. Os paramédicos chegaram rápido, botas ecoando contra o azulejo do hall, bolsas esbarrando nos lados deles. Eles se moveram com velocidade prática, deslizando pela escada, falando em frases curtas e cortadas que eu mal processei. Eu os observei levantar minha filha viva e respirando, para uma maca. As mãos deles cuidadosas em torno dos seus membros finos, as rodas chacoalhando em cada degrau enquanto a traziam para a luz. Ao manobrarem-na para passar por mim,
Uma das suas mãos escorregou do cobertor. Os dedos dela roçaram minha manga. Então agarraram, surpreendendo a todos nós com a força naquele pequeno gesto. Eu me aproximei, perto o suficiente para ver as rachaduras nos seus lábios, as sardas fracas no seu nariz. Seus olhos se abriram mais, apenas por um segundo, e ela focou no meu rosto como se estivesse lutando contra o sono com tudo o que lhe restava. A mão dela apertou meu braço. O peso daquele aperto desmentindo o quão fraca ela parecia. Quando ela falou, sua voz era um sussurro, mas as palavras foram claras o suficiente para cortar todos os outros sons na casa. Não é a primeira vez. Hospitais têm seu próprio tipo de silêncio. Não o tipo pacífico em que você pode descansar, mas o tipo de zumbido fino que parece estar esperando por notícias ruins para se estabelecer. No momento em que me deixaram entrar no quarto de Graça, a maca e as sirenes já estavam atrás de nós. Ela jazia numa cama estreita com grades em ambos os lados. Um cobertor branco puxado até o peito. Linhas claras correndo da dobra do seu braço para uma bolsa pendurada que gotejava lenta e firmemente. Máquinas brilhavam verde suave ao redor dela. Os bips baixos e espaçados, como se até elas estivessem cansadas. Peguei a cadeira mais próxima da sua cabeça e me sentei tão cuidadosamente que era como se eu tivesse medo de sacudi-la solta do que quer que a estivesse segurando ali. De perto, o dano que o porão havia feito a ela se mostrava em pequenos e cruéis detalhes. O modo como a pele dela parecia quase grande demais para os ossos agora. As fracas sombras roxas sob seus olhos. A chatice do cabelo dela contra o travesseiro. Mas a mão dela estava quente quando eu envolvia a minha em torno dela. Aquele calor era a única coisa me impedindo de desmoronar. Uma enfermeira entrou, verificou os monitores e falou comigo em palavras suaves e práticas sobre desidratação, desnutrição, choque. Eu acenei quando precisei, mas meu foco nunca deixou o rosto de Graça. Eventualmente, a enfermeira nos deixou sozinhas, a porta fechando suavemente com mal um clique. Raymond ficou logo do lado de fora, trabalhando no telefone com os detetives. Sua voz um murmúrio baixo no hall. Dentro deste quarto, éramos apenas eu, minha filha, e o som das máquinas admitindo que ela ainda estava viva. As pálpebras dela vibraram. Então se acomodaram, então vibraram de novo. Me lembrou de quando ela era pequena e tentava lutar contra o sono, determinada a não perder nada. Desta vez não havia malícia nisso, apenas esforço. Eu me inclinei para a frente. Meu amor, eu disse calmamente. É a mamãe. Você está segura agora. As sobrancelhas dela se franziram, uma linha fraca se formando entre elas. Ela lambeu os lábios rachados, a cabeça se movendo ligeiramente no travesseiro. Quando seus olhos se abriram, eles não pousaram em mim imediatamente. Vaguearam desfocados, como se o quarto ainda fosse demais para assimilar. Então, o olhar dela encontrou meu rosto, e algo como alívio cintilou através da névoa. E... isso é real? Sua voz saiu seca, quase como se arranhasse sua garganta na subida. Sim, eu apertei a mão dela na minha, cuidadosa para não apertar demais. Você está no hospital. Você não está mais lá embaixo. As palavras pareceram pesadas na minha boca, mas eu me forcei a dizê-las. Ela precisava de algo sólido para se agarrar. Seus olhos encheram, mas nenhuma lágrima caiu. Talvez o corpo dela não tivesse mais nenhuma. Eles me disseram para não acreditar se eu te ouvisse. Ela sussurrou. Disseram que minha mente estava me pregando peças. Algo quente queimou atrás das minhas costelas. Quem te disse isso? Ela piscou lentamente, como se tivesse que puxar a memória de um poço profundo. A mãe dele, ela disse. Ela vinha aqui às vezes com uma bandeja com pílulas. Seus dedos se contorceram no meu aperto. Lembrar. Ela diria, sua mãe te entregou. Ela se cansou de você causar problemas. Ela não te quer mais. As palavras me atingiram como se eu tivesse levado um tapa. E com elas veio uma memória que eu não havia me permitido examinar por anos. Bárbara parada na minha cozinha quando Graça tinha 12 anos, inclinando-se para ela com aquele sorriso melado e dizendo, algumas crianças não percebem o quanto são um fardo. Eu tinha ignorado isso na época, dizendo a mim mesma que ela não queria dizer nada com isso. Agora, sentada ao lado da minha filha maltratada, eu finalmente vi o que era. A primeira rachadura numa porta que eu nunca soube que ela estava abrindo.
As palavras caíram como tapas. Eu tive que relaxar meu maxilar antes de falar. Isso era mentira, Graça. Eu nunca... Eu sei. Ela respirou, me cortando gentilmente. No começo, eu acreditei nela. Estava tão escuro, o tempo não estava certo. Ela virou a cabeça um pouco, olhando para o teto. Ela me dava algo para engolir. E depois de um tempo, tudo ficava embaçado. Eu dormia e acordava, e dormia de novo. Sem janelas, apenas aquela lâmpada. Eu escutei sem interromper, deixando cada detalhe se encaixar. Meu luto não se movia mais selvagem dentro de mim. Estava começando a se estreitar para um ponto. Havia vezes em que eu acordava já deitada. Ela continuou, a voz flutuando e sumindo como um sinal de rádio. Não conseguia sentir minhas pernas ainda. Ela estaria lá, falando como se fôssemos amigas, dizendo que você estava melhor sem mim, dizendo que eu era igual a... Ela parou, engolindo em seco. Igual a quem? Perguntei suavemente. Ela fechou os olhos como se a luz no quarto doesse. Igual a você, ela disse finalmente. Ela diria, você se acha especial só porque seu pai te deixou algo? Ela tem andado por aí com o que deveria ser meu há anos. O ar no quarto mudou. Minha pele arrepiou. Ela disse isso. Graça acenou fracamente várias vezes. Às vezes ela ficava com raiva. Começava a andar de um lado para o outro, falando sobre o passado como se tivesse acontecido ontem. Disse que você tirou tudo o que ela queria. Disse que ele deveria ter ficado com ela, não com você. Meu coração gaguejou, e por um segundo eu pensei que o som que ouvi era uma das máquinas disparando. Memórias antigas se agitaram. O modo como Bárbara costumava demorar demais na nossa casa. O modo como a mão dela descansaria no braço de Henrique quando ela ria. Os pequenos olhares que eu tinha enterrado sob a palavra amizade, porque doía menos do que nomeá-los. Ouvir aqueles mesmos sentimentos saírem da boca dela anos depois, num porão, sobre o corpo despojado da minha filha, embrulhou meu estômago. Graça desviou o olhar de volta para mim, estudando meu rosto como se estivesse com medo do que poderia encontrar ali. Eu lembro de quando eu era mais nova, ela murmurou. Eu estaria no meu quarto e ouviria vozes no hall de baixo. Pai, ela. Eles pensavam que eu estava dormindo. Ela estaria sussurrando sobre como você não o merecia, como você não apreciava o que tinha. Ele diria para ela manter a voz baixa. Cada palavra que ela falava arrastava outro momento antigo para o foco. Aquelas discussões noturnas que eu havia atribuído a estresse. O modo como Henrique voltaria para a cama, cheirando fracamente a um perfume que eu não possuía. Eu tinha me afastado desses quebra-cabeças na época porque estava cansada e o amava, e não tinha forças para cavar. Agora minha filha estava me entregando as peças que faltavam de um porão que eu não sabia que existia. Sua respiração engatou, me puxando de volta para a cama. Eu estendi a mão e alisei o cabelo dela para trás da testa, meus dedos leves na sua pele. Você não precisa dizer tudo hoje. Temos tempo agora. A palavra soou estranha e preciosa na minha língua. Tempo? Ela lambeu os lábios novamente, os olhos ficando mais pesados. Tem uma coisa que eu preciso que você saiba. Ela sussurrou. Antes que eu durma. Inclinei-me mais perto para que ela não precisasse se esforçar. Estou escutando, meu amor. O olhar dela se fixou no meu, repentino e nítido, cortando a névoa por um segundo claro. Mãe, ela disse, você foi estúpida em confiar nela. No momento em que Raymond voltou para o quarto, a luz fora da janela do hospital havia mudado de brilhante para aquele cinza azulado que faz tudo parecer cansado. Graça estava dormindo de novo, respiração superficial, mas até o gotejamento da Kataivi mantendo o tempo quieto ao lado dela. Eu estava sentada onde estive o dia todo, naquela mesma cadeira de encosto duro, minha mão descansando na borda do seu cobertor, como se tocá-la pudesse nos ancorar a ambas. Raymond fechou a porta suavemente atrás dele e parou, olhando para minha filha. Seus ombros caíram de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele era um homem grande, largo, firme, o tipo em quem você se apoia sem perguntar. Mas naquele momento, ele parecia esvaziado, como se alguém tivesse tirado algo dele e esquecido de devolver. Como ela está? Ele perguntou baixinho. Falando mais, eu disse. Minha voz me surpreendeu. Fina, gasta. Talvez demais, mas eu não consegui pará-la. Ele assentiu, puxou uma cadeira para perto da minha e sentou. A estrutura gemeu sob seu peso. Cotovelos nos joelhos,
Mãos apertadas, ele perguntou. O que ela te contou? Respirei fundo, o ar tremendo em todo o caminho. Pedaços, eu disse. Sobre o porão, sobre Bárbara. Até dizer o nome dela tinha um gosto amargo. Ela me disse. Bárbara disse que eu não a queria mais, que eu a entreguei. O maxilar de Raymond se apertou. Aquele pequeno músculo na sua bochecha começou a pulsar, um sinal que eu via há anos sempre que ele lutava para engolir a raiva. Ela também lembrou de coisas de antes. Eu continuei, olhando para a foto de praia emoldurada atrás do ombro dele, porque olhá-lo teria me quebrado. Lá na nossa antiga casa, ela disse que costumava ouvir vozes no hall de baixo tarde da noite. Pai, Bárbara. Ouviu Bárbara dizendo a ele que eu não o merecia, que eu peguei tudo o que ela queria. Raimundo soltou uma respiração lenta pelo nariz. Por alguns segundos, ele não falou nada. Então, suavemente, eu imaginei que algo estava errado há muito tempo. Minha cabeça virou para ele. O que você quer dizer? Ele não olhou para mim imediatamente. Você lembra daquele verão em que Henrique começou a chegar em casa tarde, 3, 4 noites por semana? Disse que estava ajudando um amigo com problemas de negócio. Eu me lembrei muito bem do modo como Henrique deslizaria para a cama, cheirando a suor e a um perfume que eu não possuía. O modo como eu chamei de lealdade, ignorar isso. Eu o segui uma vez, Raimundo disse. Não muito longe, apenas o suficiente para ver quem ele estava encontrando. Ele finalmente encontrou meus olhos. E o que vivia ali não era fofoca, era arrependimento. Era Bárbara naquela lanchonete perto da Avenida 12, sentada em frente a ele como se fosse rotina. O quarto não ficou apenas parado. Ficou menor, mais quieto, como se o ar estivesse tenso. Minha visão embaçou nas bordas. Algo dentro de mim se dobrou, não de forma aguda, mas pesada, esmagadora. O jeito que a verdade se sente quando finalmente para de bater e entra. Você nunca me disse, eu disse, e minha própria voz me assustou. Ferida, pequena. Eu quase disse, ele admitiu. Mas Henrique era meu irmão, e você já estava esgotada com o trabalho, com a graça e a casa. Eu ficava dizendo a mim mesmo, talvez não fosse nada, talvez eles estivessem apenas conversando. Eu não queria te entregar uma dor que eu não podia provar. Ele esfregou o rosto. Isso é culpa minha. Minha mente folheou memória após memória. Bárbara ligando para minha casa livremente demais, rindo alto demais na minha cozinha, tocando o braço de Henrique como se tivesse o direito. Ela sempre o defendendo quando eu estava chateada. Você sabe como os homens são, Mônica. Seja grata por ele voltar para casa. Então me lembrei da foto que os detetives encontraram na caixa de Bárbara mais cedo. Henrique e Bárbara parados muito perto em algum churrasco de quintal. O sorriso dela afiado como uma lâmina. Graça disse que a ouviu. Eu sussurrei. Ouviu Bárbara sussurrando. Você prometeu que ia deixá-la. Minha garganta apertou. Ela era apenas uma criança, Ray, escutando o pai e uma mulher que eu pensava ser minha amiga planejarem uma vida que não me incluía. Raimundo não negou, apenas assentiu, as linhas profundas na sua testa se estabelecendo como a verdade finalmente aterrissando. E agora sabemos que Bárbara pegou aquele velho pecado, ele disse, voz baixa, e o transformou em algo pior. Eu franzi a testa. O que você quer dizer? Ela sabia de coisas, ele disse. Sobre dinheiro que Henrique separou para a Graça. Sobre as mudanças que ele planejava fazer. Seus olhos endureceram. Lembra daquela discussão no churrasco 1 ano antes de ele morrer? Aquela em que ela saiu irritada e ele a seguiu? Eu lembrei. E lembrei de fingir que não. Ela voltou sozinha. Raimundo continuou. Mais tarde, eu a ouvi no telefone dizendo: se ele não colocar no nome do filho, faremos isso através da dela. Eu pensei que ela se referia a algum programa da igreja. Agora, ele balançou a cabeça. Agora eu sei melhor. As peças se encaixaram rapidamente. Bárbara empurrando Décio para perto da minha filha, chamando isso de destino, falando sobre manter as bênçãos na família, pairando sobre minha filha como se a possuísse. Ela era a amante dele, eu disse baixinho, finalmente nomeando o que meu coração sempre soube pela metade. Todos aqueles anos, ele deu a ela atenção, dinheiro, esperança. E quando ele me escolheu em vez dela, ela transformou todo aquele ciúme na minha filha. Raymond não discutiu. Não precisava. A verdade sentou entre nós como um peso. Sentamos em silêncio enquanto o monitor cardíaco bipava firmemente atrás de nós. Graça estava viva.
magra, fraca, mas viva. E tudo o que ela tinha vivido estava ligado a uma mulher que uma vez esteve na minha cozinha, rindo. Depois de um longo momento, Raimundo se recostou. A cadeira gemeu. Ele olhou para a janela, depois para mim. Se ela estava com ele na noite em que ele morreu, ele disse lentamente, cada palavra se desenrolando como um veredito. Isso significa que seu marido não apenas adoeceu, e Bárbara tem encoberto 2 crimes, não um. Eu costumava pensar que, uma vez que você enterrava um homem, o pior tinha passado. Você chorava, vestia preto, escolhia uma lápide, e eventualmente o mundo parava de te tratar como se você pudesse quebrar se alguém dissesse o nome dele. Sentada naquela apertada sala de conferências na delegacia com o antigo arquivo de Henrique espalhado sobre a mesa entre nós, aprendi que a morte pode ser desenterrada sem que ninguém pise num cemitério. A sala cheirava a papel velho e café. Uma única luz fluorescente zumbia no teto, muito brilhante para o quão cansada eu me sentia. Raimundo sentou à minha esquerda, uma mão grande descansando na mesa, a outra no joelho, o pé batendo um ritmo lento e silencioso. Em frente a nós, o delegado Harris tinha uma pasta aberta tão amplamente que eu podia ver o nome do meu marido impresso no topo da primeira página. Ao lado dele sentou um homem de camisa branca com seu crachá de hospital preso ao bolso, óculos empoleirados baixo no nariz. Ele se apresentou como alguém que revisava prontuários médicos quando as coisas não se encaixavam. Isso era tanto título quanto eu precisava. Eu agradeço a ambos por terem vindo, Harris disse, os olhos piscando entre mim e Raimundo. Vamos analisar algumas informações sobre o falecimento do seu marido. Se em algum momento vocês precisarem sair, é só dizer. Eu balancei a cabeça uma vez. Não, se vocês vão falar sobre ele, eu preciso ouvir. O homem do hospital limpou a garganta, deslizando algumas páginas soltas da pilha. Quando o Sr. Figueiredo faleceu há 3 anos, ele começou, voz comedida. A causa listada foi complicações de uma condição cardíaca existente. Ele deu entrada no hospital reclamando de dor no peito. Foi sedado para conforto. Ele entrou em parada e não respondeu aos esforços de ressuscitação. Essa parte eu já sabia. Eu tinha sentado naquela cadeira fria de hospital, apertando a alça da minha bolsa, enquanto uma enfermeira me dizia que eles fizeram tudo o que podiam. Ouvir isso de novo embrulhou meu estômago. Mas não me surpreendeu. Era a parte normal da história, a que eu estava vivendo. O que estamos analisando agora, o especialista continuou, é a quantidade de medicação que ele recebeu e o tipo. Ele empurrou uma folha mais perto de mim, números e rabiscos que eu não conseguia ler. Este é o registro do que foi inserido no prontuário dele naquela noite. Eu encarei as linhas, sem realmente ver nada até que ele tocou uma linha com a ponta da sua caneta. De acordo com isso, seu marido recebeu uma pequena dose de um sedativo leve logo após chegar, apropriado para suas queixas, dado seu histórico. Harris estendeu a mão para outra pasta e puxou um saco de evidências transparente. Dentro dele estava o frasco de remédio marrom que eles encontraram no porão de Bárbara. O nome de Henrique impresso no rótulo, o endereço da farmácia do lado da cidade dela, olhando para mim como uma acusação. Ver isso de novo apertou minha garganta. Isto, Harris disse, colocando o saco suavemente ao lado da papelada, é o que recuperamos do porão onde sua filha estava sendo mantida. O especialista estudou o rótulo através do plástico, depois olhou de volta para o prontuário. Esta não é a mesma medicação listada aqui, ele disse baixinho. Esta é significativamente mais forte. Uma classe diferente de agente calmante no geral. E as instruções de dosagem neste frasco. Ele apertou os olhos, lendo. São muito mais altas do que o que normalmente prescreveríamos para um paciente com o perfil dele. Raymond se inclinou para a frente, os olhos se estreitando. Então, você está dizendo que ele estava tomando algo que o hospital não sabia? Essa é uma possibilidade, o homem respondeu. Mas há mais. Ele virou para outra página. Nós também temos a nota de admissão da noite em que seu marido deu entrada. De acordo com a enfermeira, ele chegou já sonolento, mais do que você esperaria de alguém entrando por conta própria. Há uma menção aqui de fala arrastada, pálpebras pesadas, cheiro de colônia e algo químico. Na época, eles atribuíram a estresse ou possível automedicação. Não foi sinalizado mais adiante. Eu me lembrei daquela noite de forma diferente.
Eu não tinha estado com Henrique quando ele deu entrada. Quando eu cheguei, eles já estavam trabalhando nele. Mas mais cedo naquela noite, ele havia saído de casa recém-tomado banho, dizendo que ia encontrar um amigo. Sobre alguma papelada. Aquela palavra de novo, amigo. Quem o trouxe para o hospital? Perguntei, minha voz mal firme. O delegado olhou para o arquivo. De acordo com o prontuário, ele foi deixado na entrada da emergência por uma mulher que não ficou. A equipe notou. Ela se recusou a dar seu nome completo, disse que era apenas uma vizinha que o encontrou parecendo mal e queria ajudar. Então ela foi embora. Eu não precisava que eles dissessem quem aquilo parecia. O quarto pareceu menor, as paredes se empurrando para mais perto. Os dedos de Raymond se curvaram em um punho na mesa. O especialista tocou outro conjunto de números mais abaixo na página. O que se destaca para mim é esta entrada do laboratório. Uma coleta de sangue foi feita na emergência. Os níveis de sedativo no sistema dele já estavam elevados antes de darmos qualquer coisa a ele. Se combinarmos isso com este frasco, ele acenou em direção ao saco. E com o que agora sabemos que foi encontrado no porão, temos um padrão que não se encaixa em simples doença. Harris observou meu rosto cuidadosamente enquanto o homem falava, me dando espaço para absorver. Eu deixei as palavras se estabelecerem uma por uma. Medicação errada, dose mais alta, mulher desconhecida o deixando, e números que diziam demais sem que eu precisasse entender a matemática. Então ele foi drogado, Raimundo disse, não como uma pergunta, mas como se estivesse finalmente nomeando algo que o havia incomodado por anos. O especialista cruzou as mãos, escolhendo sua linguagem cuidadosamente. Podemos dizer que ele tinha uma quantidade significativa de um sedativo forte no sistema que não fazia parte do seu regime documentado. Se isso foi uso indevido acidental ou outra coisa, ele olhou para Harris. O delegado se recostou ligeiramente, a cadeira rangendo. Não vamos nos precipitar, ele disse. Mas entre as declarações da sua filha, as evidências do porão e o que estamos vendo aqui, temos o suficiente para parar de tratar a morte do seu marido como um livro fechado. Meus dedos se apertaram na borda da mesa. Minhas memórias das últimas horas de Henrique sempre foram embaçadas nas bordas, suavizadas pelo luto e pelo tempo. Agora aquelas bordas estavam se afiando em algo que podia cortar. O especialista olhou para o prontuário mais uma vez, depois de volta para nós. Se ainda existirem amostras preservadas, ele disse baixinho, podemos fazer uma toxicologia. Algo frio e absoluto se instalou dentro de mim então, algo que eu nunca tinha me permitido tocar. Henrique não apenas se foi. Alguém pode tê-lo ajudado a ir para a cova. E o pensamento disso fez meu coração bater de uma maneira que não parecia nada com luto, e tudo com fúria finalmente despertando. Eu não sabia que uma verdade podia ser ao mesmo tempo muito pesada e muito frágil, até que eu assisti minha filha contar a dela de uma cama de hospital com um gravador na mesa. O delegado o colocou ali gentilmente, explicou para que servia, e então se afastou para dar-lhe espaço. A mão de Graça ainda estava machucada onde a Quarty havia estado, mas sua voz estava mais clara do que havia estado em dias. Diga seu nome para o registro, ele disse suavemente. Graça Figueiredo, ela respondeu. Nenhuma hesitação, nenhum gaguejo, apenas aquela pequena reivindicação sobre si mesma. Eu sentei no canto do quarto, fora do caminho, mas perto o suficiente para ela me ver se precisasse de força. Raimundo encostou-se na parede, braços cruzados, olhos no delegado, mas a mente claramente contando anos de coisas que nunca se somaram. Me diga como você foi parar no porão, o delegado disse. Graça respirou fundo devagar. Eu deveria estar indo ver uma amiga, ela começou. Décio se ofereceu para me levar. Nós não chegamos lá. Fomos para a casa da mãe dele em vez disso. Eles me disseram que você, ela olhou na minha direção, estava sendo difícil por causa do dinheiro, que havia papéis que eu precisava assinar. Sua voz vacilou, mas ela continuou. Ela descreveu a bebida que tinha gosto muito doce, o peso nos seus membros, acordando no concreto, o momento em que percebeu que a porta no topo da escada trancava por fora. Eles disseram que eu estava doente, ela sussurrou. Disseram que eu fiquei confusa e tentei me machucar. Foi por isso que eu não podia voltar para casa. Eles disseram que você sabia disso, que você não queria mais lidar comigo. Os lábios dela tremeram. Eu acreditei neles por muito tempo.
O delegado não a apressou. De vez em quando, ele perguntava uma data, um detalhe, uma descrição, o layout do quartinho, com que frequência ela era alimentada, o que Bárbara dizia quando descia sozinha. Quando ele ergueu a foto do colchão do porão, Graça se encolheu, mas assentiu. Foi ali que eu estava, ela disse, por 3 anos. Quando ela terminou, ele desligou o gravador e a agradeceu como se ela tivesse lhes dado ouro. Para mim, ela tinha. No momento em que deixamos o hospital e descemos para a delegacia, a verdade já havia se movido mais rápido do que o luto jamais se moveu. Assisti por trás de um vidro espelhado enquanto eles traziam Bárbara e Décio para salas de interrogatório separadas, algemados, isolados, sem ter onde se esconder um atrás do outro. Bárbara ainda usava sua chemise de casa, mas a arrumação tinha sumido. O lenço em sua cabeça estava torto, seus olhos brilhantes e frenéticos. Décio não me encontrava os olhos de jeito nenhum, seu maxilar travado. Aquela veia em sua têmpora batendo como se a própria culpa estivesse sendo bombeada por ela. Eles estão os interrogando separadamente, o delegado Harris murmurou ao meu lado. Pessoas que mentem juntas geralmente desmoronam sozinhas. Pelo vidro, Bárbara se inclinou para a frente antes mesmo que removessem suas algemas. Palavras jorrando da boca naquele tom forçado de ofendida que havia enganado tantos por tanto tempo. Eu estava ajudando aquela menina, ela estalou. Ela é instável, depressão, mudanças de humor, falando besteira desde que o pai morreu. A mãe dela não conseguia lidar. Ela nos implorou para cuidarmos dela. Eu fiz o que qualquer boa avó faria. O delegado deslizou uma foto pela mesa. Tiras de contenção em uma estrutura de cama. É assim que se cuida de alguém? Ele perguntou calmamente. Ela tentou se machucar. Bárbara latiu. Tivemos que contê-la para a própria segurança. Ele não argumentou. Ele colocou outra foto. A fechadura externa na porta do porão. Depois, os hematomas nos tornozelos de Graça. Depois, uma captura de tela da mensagem de Bárbara. Se a mãe dela descobrir, nós perdemos tudo. Finalmente, a foto do quartinho de baixo. A boca de Bárbara continuou se movendo, mas as mentiras se emaranhavam na sua língua. Vocês não entendem. Não tínhamos dinheiro para uma clínica de verdade. A mãe dela assinou a autorização. Na sua própria nota de voz, o delegado disse. A senhora diz ao seu filho, mantenha-a fora de vista. Eu não me importo com o que você tenha que dizer a ela. Isso não é cuidado, madame. Isso é ocultação. Na sala ao lado, Décio escolheu uma máscara diferente. Eu fiz o que minha mãe me mandou, ele disse voz baixa. Ela disse que a Graça precisava de ajuda. Disse que ela ia arruinar tudo o que o pai construiu se não mantivéssemos as coisas sob controle. Minha esposa não estava bem. Eu só estava concordando. O oficial deslizou um pedaço de papel para a frente. A escala de alimentação, na caligrafia de Décio. E isso? Ele perguntou. Silêncio. Todas as suas desculpas, sua lógica distorcida, sua autojustificação desabaram sob evidências reais. As fechaduras, os hematomas, as fotos, os remédios, as mensagens. O depoimento gravado de Graça. Pela primeira vez, a verdade pesava mais do que as suas histórias. Depois de horas de interrogatório, eles nos levaram para uma sala maior. Uma mulher de taier escuro esperava, arquivos espalhados à sua frente, a expressão firme e afiada como uma navalha. Ela se apresentou como a promotora de justiça. Eu revisei os relatórios, ela disse, nos convidando a sentar. O que foi feito com a sua filha? Nós não estamos minimizando isso. Ela fez perguntas sobre a morte de Henrique, sobre o momento do acidente de Graça, sobre o lugar de Bárbara na nossa família. Cada resposta se encaixava no seu quebra-cabeça mental. Então ela fechou uma pasta e abriu outra, aquela com o nome de Henrique. Com o que aprendemos sobre os níveis de medicação do seu marido, ela disse, e a conexão com os medicamentos encontrados naquele porão, eu não me sinto confortável em deixar a morte dele classificada como está. Ela bateu a caneta uma vez, então olhou diretamente para mim. Se ainda existirem amostras preservadas, ela disse, eu estou formalmente solicitando a revisão da morte do seu marido como um potencial homicídio doloso. Minha respiração engatou. Não luto desta vez, mas reconhecimento. As mentiras deles estavam rachando, e o castelo de cartas deles estava finalmente começando a cair.
A primeira vez que sentei naquele escritório de advogado foi logo depois que Henrique morreu. Eu não me lembro de uma única frase que o homem disse naquele dia, apenas a voz dele zumbindo em algum lugar acima do meu luto, enquanto eu olhava para o chão e tentava lembrar como ficar em pé. Mas desta vez, eu ouvi tudo. Cada gaveta que deslizou, cada papel que ele pousou, cada respiração quieta que ele deu antes de falar, como se já soubesse que a verdade iria doer. O nome dele era Dr. Castro, mais velho, de fala mansa, afiado como uma navalha onde importava. Henrique confiou nele por anos. Seu escritório dava vista para o centro da cidade, as persianas semi-fechadas, de modo que apenas estreitas faixas de luz do dia cortavam prateleiras forradas com livros grossos e desgastados. O cheiro de papel e couro me ancorou de uma maneira que quase nada havia feito em semanas. Senhora Figueiredo, ele disse cruzando as mãos sobre a mesa. Após a promotora me contatar sobre o caso da sua filha, eu decidi revisitar o arquivo do seu falecido marido. Sentei mais reta do que a mulher que veio aqui há 3 anos. Minha bolsa estava no meu colo, minhas costas rígidas, mas firmes. Raimundo estava sentado ao meu lado, os ombros quase largos demais para a cadeira, o maxilar cerrado com o tipo de paciência que os homens só têm quando esperam por más notícias. Eu presumi que tudo estava claro na época. Dr. Castro continuou. O luto pode fazer qualquer família aceitar o que lhes é apresentado. Isso não é sua culpa. Mas dados os desenvolvimentos criminais, eu verifiquei meus registros contra o que lhe foi dito. Ele se virou, destrancou um armário e pegou uma pasta fina, aquela com o nome de Henrique escrito na frente em sua caligrafia familiar. Meu peito se apertou. Este é o testamento que foi validado quando seu marido faleceu, ele disse, abrindo-o. Aquele que você se lembra? Ele deslizou uma cópia na minha direção. Eu reconheci a estrutura, embora nunca a tivesse absorvido totalmente antes. A casa, as contas, a herança dividida entre mim e Graça com certas salvaguardas. Meus olhos demoraram nos nossos nomes, na vida que deveríamos ter tido. E isto, Dr. Castro disse, colocando um segundo maço de páginas, é o que não lhe foi mostrado. Esta pilha parecia crua, bordas irregulares, notas rabiscadas na caligrafia de Henrique, margens cheias de correções. Minha respiração parou. Estes são rascunhos, Dr. Castro explicou. Versões de um testamento revisado que seu marido e eu discutimos meses antes de ele falecer. Ele queria proteções mais fortes em torno dos bens vinculados à nossa família e o que estava reservado especificamente para a Graça. Meus dedos se curvaram em torno da alça da minha bolsa. Ele nunca me disse que era tão sério. Ele pode não ter querido te preocupar, Dr. Castro disse gentilmente. Mas ele tinha preocupações reais. Ele virou uma página e apontou. Ele, B, continua insistindo sobre a posição de Décio. E aqui, não confortável com as ideias dela sobre unir as famílias por conveniência financeira. Aquela única letra B me atingiu como uma pedra. Ele quis dizer Bárbara, eu disse. Não um palpite, uma certeza. Dr. Castro não confirmou, mas não precisava. O silêncio é uma resposta quando a verdade já está na sala. Nesses rascunhos, ele continuou, batendo nos papéis. Seu marido estava removendo qualquer caminho para alguém controlar a herança de Graça apenas através do casamento. Ele queria estruturas que mantivessem o controle com você e com ela. Nenhum cônjuge, nenhum parente por afinidade, nenhuma influência externa. A voz de Bárbara ecoou na minha memória. É uma bênção nossas famílias se unirem. Mantém os recursos onde eles devem estar. O que costumava soar como orgulho agora soava como um complô. Ela estava ciente de que ele estava fazendo mudanças? Raimundo perguntou calmamente. Eu não posso dizer com certeza, Dr. Castro disse. Mas 3 semanas antes de ele morrer, seu marido veio aqui chateado. Ele disse que alguém estava tentando ser esperto com sugestões sobre o patrimônio dele. Ele me disse que cortou o assunto e planejava finalizar as proteções na nossa próxima reunião. Meu estômago despencou. Essa reunião nunca aconteceu? Eu disse. Minha voz não tremeu desta vez. Dr. Castro assentiu. Não, ele faleceu antes que pudéssemos executar as revisões. Legalmente, o testamento antigo permaneceu, ainda a seu favor e de sua filha, mas não tão seguro quanto ele pretendia. Uma compreensão fria me invadiu, lenta, rastejante, inegável.
Bárbara tinha sabido exatamente o que Henrique possuía. Ela viu os mesmos números. Ela tinha sonhos construídos sobre eles. E quando Henrique me escolheu, não ela mudou sua fome para a próxima geração, empurrou seu filho para a minha filha, puxou cordas, aplicou pressão, chamou de bênção de família, e quando Henrique começou a fechar as janelas das quais ela dependia, ela pressionou mais forte. Décio é mencionado pelo nome? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Dr. Castro virou algumas páginas. Seu dedo pousou numa nota de margem. Aqui ele escreveu: não permitir que o genro ou sua família tenham qualquer controle direto sobre o principal da graça. Preocupações sobre influência de B. Raimundo exalou pelo nariz, um som amargo. Ele viu isso acontecer. Não sabia até onde eles iriam, mas ele viu. Eu olhei para a caligrafia de Henrique até que as letras embaçaram. Ele estava tentando, em seu jeito imperfeito, tardio e assustado. Ele estava tentando nos proteger. Doutor. Castro fechou a pasta até a metade, sua mão descansando sobre ela como se precisasse de uma palma firme. O que quer que Bárbara tenha dito a si mesma, ele disse calmamente. O que quer que ela tenha dito ao filho, seu marido não apoiava os planos dela. Na verdade, ele estava preparando barreiras legais especificamente para impedi-la. Ele olhou diretamente para mim, seu olhar afiado e pesado. E dado o que agora sabemos sobre os sedativos no sistema dele e os medicamentos encontrados naquele porão, é inteiramente possível que ele tenha morrido porque estava no caminho. O quarto ficou parado, não silenciosamente parado, como se o mundo tivesse pausado apenas o tempo suficiente para a verdade tomar forma. Henrique não tinha apenas morrido. Alguém estava esperando que ele saísse do caminho. A primeira vez que entrei naquele salão do júri, senti como se estivesse entrando em uma boca que poderia engolir a verdade inteira ou cuspi-la de volta limpa. O ar estava muito frio, cheirando a madeira velha e um leve desinfetante, o tipo de cheiro que faz você ficar mais ereta sem perceber. Bancos forravam ambos os lados, já cheios de rostos quietos, fingindo não encarar. E na frente, sob o selo da República, estava o juiz. Toga preta, olhos cansados, um homem que tinha visto demais e ainda tinha mais para ver. Mas eu não olhei para ele primeiro. Meus olhos foram direto para a mesa da defesa. Bárbara estava sentada rígida em uma blusa simples que lhe caía de maneira diferente agora. Nenhum orgulho, nenhuma confiança, nenhuma da presunção que ela costumava carregar como perfume. Seus dedos estavam entrelaçados tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos como osso. Ao lado dela estava Décio, o maxilar travado tão duro que uma veia pulsava em sua têmpora. Seu terno estava amarrotado, como se ele tivesse dormido nele, ou como se o sono tivesse se recusado a vir. As correntes em seus tornozelos estavam escondidas atrás de painéis de madeira, mas o suave tilintar metálico, quando eles se mexiam, me alcançava de qualquer forma. Estabilizou algo fundo dentro de mim. Mônica! Raimundo murmurou ao meu lado. Seu ombro, uma parede silenciosa de força. Você não precisa olhar para eles. Eu sei, eu disse. Eu quero. A promotora de justiça estava de pé, já preparada, arquivos abertos, abas amarelas saindo como bandeiras de aviso. Quando o juiz chamou o caso, sua voz não tremeu. Meritíssimo. O Estado está pronto para prosseguir. Eles começaram com as coisas que não podiam argumentar contra. Um fotógrafo de cena de crime subiu ao estrado primeiro. Ele falou claramente enquanto a tela na parede distante piscava imagens. A porta do porão com a fechadura pesada por fora. A escada estreita que levava à escuridão. O colchão manchado. Os anéis de metal aparafusados na parede. O chão de concreto onde minha filha havia dormido por anos. Cada clique caía como um martelo. Meus dedos cavaram nos meus joelhos, me aterrando na pressão para que eu não flutuasse para longe no luto. Depois vieram os oficiais que realmente desceram aquelas escadas. As palavras deles eram simples, factuais, sem floreios, sem drama. Eles descreveram uma mulher abaixo do peso, hematomas em ambos os pulsos e tornozelos, sem janelas, sem ventilação. Um oficial fez uma pausa quando mencionou ouvir uma voz fraca sussurrar: "Mãe", da escuridão. Minha garganta apertou, mas eu não desviei o olhar. Em seguida vieram as mensagens. A promotora Grant as havia ampliado e impresso.
A verdade feia erguida grande o suficiente para cada jurado ver. As bolhas de texto pareciam diferentes quando alguém as colocava em uma parede de tribunal. Mantenha-a medicada. Se a mãe dela descobrir, nós perdemos tudo. Sem velório. Tem que parecer um acidente. Quem enviou estas mensagens? A promotora perguntou ao perito em forense digital. Ele apontou. Este número pertence à senhora Barbara Lawson. Este é o seu filho, Décio Lawson. Depois vieram as notas de voz. A voz de Bárbara preencheu os alto-falantes, aguda, controlada e fria como uma pedra. Mantenha-a fora de vista. Eu não me importo com o que você tenha que dizer a ela. Da mesa da defesa, Bárbara balançou a cabeça ferozmente, lágrimas finalmente abrindo caminho pelo seu rosto. Não foi isso que eu quis dizer. Ela sussurrou para seu advogado. Por um momento, me perguntei se ela sequer acreditava em si mesma. E então foi graça. Meu coração batia tão forte que pensei que a sala pudesse ouvi-lo. Ela entrou lentamente, ainda mais magra do que deveria, mas seus passos eram dela. Um agente de segurança do tribunal pairava perto do cotovelo dela. Ela levantou a mão, fez seu juramento e sentou-se com as costas retas, o queixo erguido como se estivesse reivindicando o espaço roubado dela. A senhorita poderia dizer ao tribunal o que aconteceu no dia em que as pessoas acreditaram que a senhorita morreu? A promotora Grant perguntou suavemente. Os olhos de Graça piscaram em minha direção, um batimento cardíaco de conexão. Então, ela olhou para a frente. Eu não morri, ela disse. Eles apenas me puseram em um lugar onde ninguém veria. Suas palavras eram firmes enquanto ela lhes contava sobre o desvio para a casa de Bárbara, a bebida drogada, acordar no concreto, a porta trancada, as mentiras que lhe contaram sobre mim a abandonando. Ela não chorou, ela não tremeu, ela cortou o silêncio como uma faca. Quando a defesa tentou distorcer sua história, insinuando depressão, confusão, explosões emocionais, Graça se manteve firme. Eu estava de luto pelo meu pai, ela disse. Isso não me torna delirante. E discutir com a minha mãe não significa que eu mereça ser trancada em um porão. O júri a observou todo o caminho de volta para seu assento. Após o almoço, o tom mudou. O especialista médico do hospital retornou, desta vez com prontuários e resumos de laboratório. Ele explicou os níveis de sedativo de Henrique, como eles não coincidiam com nada prescrito, como o frasco encontrado no porão de Bárbara correspondia ao que estava no sangue dele. E na sua opinião profissional, a promotora Grant perguntou, essa dosagem poderia ter sido acidental? Não, ele respondeu claramente. Alguém teria que ter fornecido ou administrado intencionalmente. Suas palavras não foram altas, mas o peso por trás delas se instalou sobre o tribunal como uma nuvem de tempestade. Quando ele terminou, a sala se agitou. Até o juiz se recostou um pouco, a expressão se apertando. A promotora Grant se levantou lentamente, recolhendo seus papéis com calma deliberada, o tipo usado logo antes que algo irreversível seja dito. Meritíssimo, ela anunciou, virando-se para o banco. À luz do depoimento referente ao confinamento ilegal da senhorita Figueiredo, a comunicação documentada entre os réus e as inconsistências médicas em torno da morte do senhor Henrique Figueiredo, o Estado move para aditar a denúncia. O juiz levantou as sobrancelhas. Com base em quê? A promotora Grant não piscou. Estamos adicionando uma contagem, ela disse, sua voz ecoando pelo tribunal. Homicídio doloso na morte de Henrique Figueiredo. A sala ficou tão silenciosa que o ar pareceu prender a respiração. E pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti o chão se mover. Não debaixo de mim, mas debaixo deles. Não aconteceu no tribunal. Homens como Décio não quebram sob luzes brilhantes com 12 estranhos olhando para eles. Eles racham em salas menores, onde as paredes estão próximas. E a única coisa que resta para se esconder é o medo. A promotora Grant me chamou ao fórum em uma tarde cinzenta, o tipo que faz tudo parecer inacabado. O julgamento estava em sua segunda semana. O hall fora das salas de conferência laterais zumbia com sussurros baixos e papéis sendo arrastados. A promotora Grant me encontrou lá, sem o paletó, mangas arregaçadas, parecendo que exaustão e agudeza estavam lutando pelo mesmo espaço em seu rosto. Ele pediu para falar, ela disse, indo direto ao ponto. Sem a mãe dele e sem o advogado dele, no começo.
Minhas sobrancelhas se ergueram. Por quê? Porque ele está percebendo que Bárbara não vai se jogar nos trilhos por ele, ela disse. E ele não foi construído para ficar sozinho. Então ela pausou, avaliando minha expressão. Você não precisa se sentar nisso. Eu posso pegar a declaração e te contar o que ele disse. Pensei na minha filha deitada naquele porão ouvindo chaves arranharem o metal. Pensei em Henrique entrando em um hospital e nunca mais saindo. Pensei na voz de Bárbara naquela gravação dizendo: mantenha-a fora de vista. Não, eu disse. Se ele vai falar sobre o que ele ajudou a destruir, eu quero ouvir sair da boca dele. Ela assentiu e abriu a porta. O quarto era pequeno. Uma mesa, 3 cadeiras, um copo de água suando, um gravador sobre a mesa pulsando vermelho. Décio já estava sentado, mãos algemadas à sua frente, um macacão laranja de presidiário engolindo qualquer orgulho que lhe restasse. Sem o terno e gravata, sem Bárbara empoleirada em seu ombro como uma sombra, ele parecia mais jovem e de alguma forma menor. Seus olhos desviaram para cima e caíram tão rápido quanto subiram. A promotora Grant sentou-se em frente a ele. Eu me sentei em um ângulo onde eu podia ver seu rosto completamente. Um agente de segurança do tribunal estava ao lado da porta, braços cruzados. O senhor entende que está sendo gravado, a promotora Grant disse, tom uniforme. E que qualquer coisa que disser pode ser usada no tribunal? Décio assentiu. Sim. E o senhor solicitou esta reunião voluntariamente? Sim, senhora. Então fale, ela disse. Por que estamos aqui? Ele arrastou uma mão trêmula sobre a boca, então deixou seu olhar piscar para mim. Rápido, culpado, frágil. Porque ela não vai me proteger, ele sussurrou. Ela nunca iria. A promotora Grant não perguntou quem. Ela queria que ele dissesse. Minha mãe, ele murmurou. Ela começou tudo isso. Eu apenas concordei. Não é assim que a responsabilidade funciona, ela respondeu. Mas continue falando. Ele engoliu em seco. Ela odiava a senhora, ele disse de repente, virando o peso para mim. Desde que eu me entendo por gente, disse que a senhora roubou uma vida que lhe foi prometida. Disse que Henrique devia a ela. Disse que tudo o que ele construiu deveria ter sido dela. As palavras não me chocaram. Elas simplesmente se instalaram em lugares que eu nunca ousei nomear. Eu permaneci em silêncio. Ela observava as duas construírem coisas. Ele disse. E ficava mais irritada. Quando Henrique começou a falar sobre mudar o testamento, proteger a senhora e a Graça, ela chegou em casa furiosa. Disse que ele a traiu 2 vezes. Uma casando com a senhora. E de novo por não lhe dar a influência que ela queria. A promotora Grant se inclinou. Que influência? Ela queria controle. Ele disse simplesmente. Sobre o dinheiro, sobre o patrimônio, sobre a herança da Graça. Ela me disse que casar com a Graça faria as coisas fecharem o ciclo. Foi assim que ela colocou. E o senhor concordou em casar por acesso financeiro. A promotora disse sem rodeios. Ele se encolheu. A princípio soou como estabilidade. Eu me importava com a Graça, mas mamãe... Ela fez tudo ser sobre o dinheiro. Depois do casamento eram só perguntas. Henrique mencionou mover bens? Mônica disse algo sobre o testamento? Você sabe onde estão os arquivos? Ela nunca parou. Ele se mexeu, a corrente em seus pulsos arranhando suavemente. Quando Henrique morreu antes que ele pudesse finalizar o Novo Testamento, ela viu como uma segunda chance. Mas então ela descobriu que ele ainda havia colocado proteções, coisas indo diretamente para a senhora e para a Graça. Ela disse que ele quebrou a promessa de novo. A voz da promotora Grant se aguçou. Que promessa? Décio soltou uma respiração sem humor. Ela me disse que Henrique prometeu a vida que a senhora tinha. E se ele não assinasse o Novo Testamento, ela daria um jeito. O quarto parou. As bordas da minha visão se apertaram como se alguém estivesse puxando o mundo para dentro. A mulher desconhecida que deixou Henrique no hospital e sumiu. Os altos níveis de sedativo. O frasco de pílulas no porão com o nome dele. Tudo se encaixou, frio e preciso. Os dedos da promotora Grant se apertaram em torno da sua caneta. O senhor está nos dizendo que sua mãe o matou? Eu estou dizendo que ela armou, Décio disse, olhos opacos. Ela deu aquelas pílulas a ele. O chamou para falar de dinheiro. Quando ele ficou tonto, ela o levou para o hospital. O deixou lá e me disse mais tarde que era o tempo de Deus. Ele olhou fixamente para a mesa. Ela disse, agora as coisas finalmente podem ir como deveriam. E sua esposa? O tom da promotora Grant cortou limpo.
Explique o que o senhor fez com ela. Ele se encolheu. Mamãe disse que tínhamos que manter a Graça em algum lugar até resolvermos os papéis. Disse que se ela apenas assinasse, as coisas seriam mais fáceis. Mas quando Graça pediu pela mãe, mamãe ficou assustada. Disse que enquanto Graça estivesse viva e falando, nada estaria seguro. Gelo deslizou pelas minhas veias. Não choque. Confirmação. Era isso que os covardes faziam. Eles não confessavam por remorso, apenas por medo. Quando ele terminou, a promotora Grant desligou o gravador. O oficial avançou. Décio se levantou, as correntes chacoalhando, os olhos vazios. Ele parou apenas o tempo suficiente para olhar para mim, esperando. Talvez por misericórdia. Eu não lhe dei nenhuma. No hall de fora, as luzes fluorescentes zumbiam no teto. Papéis eram arrastados, telefones tocavam, casos se moviam. Mas a promotora Grant parou e se virou para mim, sua expressão endurecendo em algo feroz e final. Com o que ele acabou de nos dar, ela disse. Além de tudo o que já tínhamos, podemos enterrá-la agora. No momento em que chegamos à sentença, o tribunal parecia menos um lugar onde eu entrava e mais um lugar onde eu estava morando. Os mesmos bancos duros, as mesmas luzes fluorescentes zumbindo, o mesmo selo da República olhando fixo para baixo como se tivesse memorizado cada lágrima que eu havia contido. Mas hoje, o ar parecia mais pesado, como se a própria sala soubesse que algo final estava chegando. Graça estava sentada à minha direita, envolta em um suéter macio e folgado que ainda lhe caía muito solto. Sua mão repousava na minha, o polegar traçando círculos lentos, nos ancorando a ambas. À minha esquerda, Raimundo estava sentado com os braços cruzados, ombros retos, parecendo que alívio e raiva o haviam esculpido em algo mais duro. Na mesa da defesa, Bárbara parecia diminuída. Não apenas por causa do uniforme de presidiária engolindo seu orgulho, mas porque a acidez que ela costumava vestir como joia havia sumido. Seu rosto estava sem maquiagem, seus olhos vermelhos, sua boca fixada em uma linha que tremia nas bordas. Décio estava sentado ao lado dela, mãos acorrentadas, terno amarrotado, olhando fixamente para um ponto no chão como se esperasse que o chão o engolisse. O juiz leu o arquivo do caso, sua voz firme, prática, quase cansada. Sequestro, cárcere privado, lesão corporal grave, associação criminosa, participação nas circunstâncias que rodearam a morte de Henrique Figueiredo. Ouvir o nome de Henrique em um tribunal criminal quase me tirou o fôlego. Antes de proferir a sentença, o juiz disse: os réus têm o direito de falar. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Bárbara se levantou. Ela dispensou seu advogado quando ele tentou firmá-la. Correntes tilintaram em seus tornozelos, ecoando mais alto do que deveriam naquela sala silenciosa. Seu queixo se ergueu e seus olhos varreram o tribunal, passando pelo banco dos jurados, pela promotora, pelos espectadores, antes de se fixarem em mim. Meritíssimo, ela disse, a voz tremendo, não de medo, mas de uma velha e pútrida justiça própria. Eu tenho algo a dizer. O juiz exalou. Prossiga. Lembre-se, a senhora está falando para o registro. Ela ignorou o aviso como tudo de decente que ela havia ignorado. Eu fui punida a minha vida inteira, ela disse, as palavras ganhando impulso. Punida por amar um homem que escolheu errado. Um murmúrio ondulou pelos bancos. Alguém ofegou suavemente. O juiz bateu o martelo uma vez. A voz de Bárbara aumentou. Todo mundo quer me pintar como um monstro. Mas ninguém se importou quando Henrique mentiu para mim. Ninguém se importou quando ele me prometeu uma vida e a deu a... Ela apontou um dedo para mim. A ela. Eu deveria ter sido a primeira. Eu deveria ter sido aquela com quem ele construiu um lar. Ela entrou em tudo o que era para mim. Graça se enrijeceu ao meu lado. Apertei a mão dela. Bárbara continuou, os ombros se levantando mais alto, a raiva lhe dando um tipo de brilho terrível. Eu o encontrei em segredo? Sim. Eu o amei? Sim. Ele me disse que estava preso, que ele consertaria. E ele não o fez. Então a senhora escolheu a sua própria solução. A promotora disse secamente. Bárbara a fuzilou com o olhar. Eu reivindiquei o que deveria ter sido meu. Eu empurrei meu filho para casar com o que foi roubado. Eu me certifiquei de que aquela menina, ela se referia à Graça, ela não dizia o nome dela, entendesse que ela não era especial, ela era uma ferramenta, um meio para...
Ela hesitou quando se machucou. Mas era tarde demais. E sua neta? O juiz perguntou voz baixa e fria. 3 anos em um porão. Isso fazia parte da sua reivindicação? Pela fração de segundo mais breve, algo piscou em seu rosto. Medo, dúvida, mas endureceu imediatamente. Ela era moeda de troca, Bárbara disse. A sala congelou. Até Décio olhou para a mãe como se a estivesse vendo pela primeira vez. Eles o deixaram falar em seguida. Ele se levantou lentamente, as correntes tilintando. Sua voz era opaca, derrotada. Eu fui fraco, ele disse. Eu fiz o que minha mãe me mandou. Eu pensei que ela soubesse mais. Ela disse que a Graça era instável. Ela disse que estávamos protegendo ela. Eu não. Suas palavras se esvaíram em algo sem forma. O juiz olhou para ele sem nenhuma simpatia. Quando eles terminaram, o juiz removeu seus óculos e os colocou cuidadosamente na bancada. Eu escutei, ele começou. Ciúme, direito e ressentimento apresentados como amor. Eu escutei desculpas costuradas com autopiedade. O que foi feito com Graça Figueiredo, o que foi feito com sua mãe e com Henrique Figueiredo, não foi um erro. Foi dano, intencional e repetido. Ele sentenciou Décio primeiro. Décadas. O suficiente para que ele saísse velho, se é que sairia. Então ele se virou para Bárbara. A senhora transformou a confiança em arma. A senhora transformou a maternidade em arma. A senhora infligiu tormento psicológico e físico em pessoas inocentes. A lei não pode restaurar o que a senhora roubou, senhora Lawson, mas pode garantir que a senhora nunca mais tenha a oportunidade de fazê-lo. Quando ele pronunciou sua sentença, somando as contagens, efetivamente uma prisão perpétua, uma rachadura dividiu sua compostura. A culpa é dela, ela gritou, avançando enquanto agentes a agarravam pelos braços. Ela roubou minha vida. Ele me amou primeiro. Ela nunca mereceu nada do que conseguiu. Nada daquilo deveria ter sido dela. Sua voz chacoalhou contra as paredes do tribunal. Então quebrou em soluços ásperos enquanto a arrastavam para fora. As correntes tilintavam a cada passo, alto e sem graça. Nada como a mulher que costumava deslizar para dentro da minha cozinha, fingindo que era família. Quando a sala finalmente se esvaziou, uma quietude estranha e frágil preencheu o espaço. Raimundo apoiou a mão no meu ombro antes de se afastar para falar com a promotora Grant. Graça se inclinou contra mim gentilmente, sua cabeça tocando meu braço. Eu acariciei seu cabelo, sentindo a forma da sua sobrevivência sob meus dedos. Eu ainda estava sentada ali, deixando o silêncio se instalar nos meus ossos, quando vi Dr. Castro caminhando em nossa direção pelo corredor, nosso advogado, firme como sempre, carregando sua pasta. Senhora Figueiredo, ele disse suavemente. Eu acho que agora é o momento certo. Ele abriu sua pasta e removeu uma pilha limpa de documentos amarrados firmemente no canto. Meu nome e o de Graça estavam impressos no topo. Henrique começou isso, ele disse. Agora podemos terminar como ele pretendia. Minhas mãos tremeram levemente enquanto ele colocava os papéis nelas. Proteções legais, salvaguardas de herança, a proteção final que Henrique tentou nos dar antes que Bárbara destruísse tudo o que tocava. Desta vez, ela não conseguiu levar. No dia em que voltei para a casa de Bárbara Lawson, não restavam mentiras para se esconder, apenas fitas, poeira e silêncio. O Estado já tinha feito sua parte. Um aviso brilhante de sequestro e arresto estava colado na porta da frente. Linguagem jurídica envolta em palavras como perdimento e indenização. Por anos, este lugar tinha sido o centro dos seus segredos. Agora era apenas um endereço em um arquivo que o Estado possuía. Um agente de segurança nos encontrou na varanda, prancheta na mão. Vocês terão tempo limitado lá dentro, ele disse. Educado, mas firme. Propriedade sob administração. Vocês estão aqui como vítimas, não proprietárias. Apenas para deixar claro, isso é mais do que eu jamais consegui quando este era o reino dela. Eu respondi baixinho. Ele destrancou a porta e se afastou. A casa cheirava diferente sem pessoas morando nela. Ar viciado, mais limpo, mas com um toque de algo azedo pairando nos cantos. Os móveis haviam sumido, levados para leilão. As paredes pareciam nuas, sem as fotos que ela havia arranjado para se parecer com a matriarca de algo inteiro. A luz do sol escorregava pelas persianas em feixes finos e empoeirados, capturando partículas no ar que provavelmente estavam ali,
Na noite em que minha filha desapareceu, Graça estava parada logo dentro da porta, os dedos curvados em torno do meu braço. A última vez que ouvi sua respiração nesta casa foi através de uma tela de celular que eu nunca deveria ter aberto. Estar aqui com ela agora parecia reescrever um momento que eu estava morrendo para desfazer. Parece menor, ela murmurou. A verdade encolhe as coisas, eu disse. Mentiras é que as fazem parecer grandes. Nós não viemos para a sala de estar. Viemos para a porta no final do hall. A fechadura que antes estava do lado de fora daquela porta estreita do porão tinha sumido agora. O batente lascado reparado o suficiente para satisfazer um inspetor. Alguém havia escorado a porta. De algum lugar na parte de trás da casa, uma escotilha externa secundária havia sido deslacrada, e a luz do sol agora se inclinava pela escada de uma maneira que nunca tinha feito quando minha filha estava presa lá. O agente de segurança ficou no topo da escada. Fiquem à vontade, ele disse. Eu estarei bem aqui. A mão de Graça se apertou no meu braço. Você não precisa descer, eu disse a ela. Podemos dar meia volta e nunca mais ver este quarto. Ela engoliu em seco, os olhos fixos naquela faixa de luz do dia tocando o concreto. Eu preciso ver, ela sussurrou. Mas eu não quero ver sozinha. Você não vai, eu disse. Meus joelhos tremeram antes do primeiro passo. Não por fraqueza, mas por memória. O tipo que seus ossos guardam, mesmo quando a mente tenta esquecer. Descemos os degraus lentamente, meu corpo entre o dela e a queda. Embora eu soubesse que não havia mais ninguém ali, cada passo desalojou um fantasma. O arranhão da bandeja que ela descreveu, o tilintar de chaves, o som da sua própria respiração no escuro. Mas a luz de cima nos seguiu, estendendo amplas faixas pelas paredes, caçando sombras nos cantos. O colchão havia sumido. O mesmo aconteceu com as restrições. O frasco, a caixa trancada. O chão tinha sido esfregado. Pedras de concreto mais novas derramadas onde manchas antigas tinham afundado muito fundo. Ainda era um porão, e nunca seria gentil, mas estava vazio. Isso importava. Graça caminhou para o centro do quarto e parou. Por um momento, ela apenas ficou ali, observando a poeira girar nos feixes de sol. Então, ela levantou o rosto em direção à luz. Eu costumava sonhar com isso, ela disse suavemente. Luz entrando, ar que não cheirasse as mesmas 4 paredes. Eu imaginava você no topo da escada, mas toda vez que eu chamava, minha voz voltava para mim. Eu dei um passo atrás dela e envolvi meus braços em torno dos seus ombros. Cuidado e firmeza. Você não está ligando para o vazio mais, eu disse a ela. E este quarto não decide quem você é. O silêncio se instalou, mas não parecia o tipo antigo. Parecia uma linha sendo traçada. Não ficamos muito tempo. Alguns lugares você não deve demorar. Você apenas caminha para que seu corpo possa aprender que sobreviveu. Quando subimos de volta, o ar no andar principal parecia mais brilhante, mais fino. O agente de segurança trancou a porta atrás de nós e nos acompanhou até a varanda. A propriedade será liquidada após o processo terminar, ele disse. Os rendimentos vão para a indenização e para o fundo que o tribunal estabeleceu em seus nomes. Ele se referia à compensação ordenada após o julgamento, o reconhecimento financeiro de cada ano que eles nos roubaram. Eu assenti. Eu já sei para onde pelo menos parte disso vai. Mais tarde, no escritório do advogado, com as persianas semi-abertas e a cidade se movendo silenciosamente abaixo de nós, eu expus meu plano. A herança que Henrique pretendia para nós, os danos que o tribunal havia ordenado, os rendimentos desta casa quando o Estado finalmente a transformasse em números em vez de paredes. Nós não precisamos de tudo isso apenas para existir, eu disse a ele. Nós precisamos do suficiente para viver, para curar, para respirar. O resto, eu quero que signifique algo que aqueles 2 teriam odiado. Ele escutou enquanto eu falava sobre casas de acolhimento que estavam sempre lotadas, sobre mulheres que não tinham um Raimundo para ligar, ou uma promotora que acreditasse nelas, ou uma filha que vivesse tempo suficiente para testemunhar, sobre financiar moradia de emergência, assistência jurídica, quartos silenciosos onde mães e filhas pudessem falar sua dor sem serem chamadas de loucas. A senhora está transformando o que eles fizeram em um escudo, ele disse lentamente. Eu estou transformando em um aviso, eu corrigi, e um lugar para aterrissar. Semanas depois,
Quando a papelada estava pronta e o primeiro cheque havia sido enviado para uma pequena e superlotada casa de acolhimento na periferia da cidade, Graça e eu sentamos na minha varanda e assistimos o sol se pôr sobre uma rua que finalmente parecia nossa novamente. As cicatrizes ainda estavam lá para ambas, mas não eram mais feridas abertas. Eram mapas. Se você ainda está me escutando agora, entenda isto. Algumas histórias não terminam com uma folha em branco. Elas terminam com uma mulher parada sobre as ruínas da ganância de outra pessoa, decidindo o que cresce ali em seguida. Bárbara e seu filho construíram segredos sob uma casa e pensaram que ninguém jamais os encontraria. Eles pensaram que estavam construindo um futuro nas nossas costas. Eles construíram um porão para a Graça e acabaram cavando suas próprias covas. E às vezes, isso é o mais perto que este mundo chega da justiça.